Deus, aleluia. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir comigo no segundo livro de Coríntios, no capítulo 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que presença gloriosa do Senhor neste lugar. Talvez você esteja olhando para os bancos vazios e você esteja pensando o que está acontecendo com a igreja de Cristo. Mas eu quero lhe dizer que se você chegou até aqui foi porque o Senhor te trouxe até este lugar. Então não se incomode com o banco que está vazio, mas se incomode em focar os teus pensamentos neste momento no trono da graça de Deus. E que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, que seu coração seja como uma terra fértil, porque o Senhor tem uma boa semente preparada para cada um de nós, e os corações que estiverem prontos vão receber essa semente, e essa semente vai crescer, vai germinar, e nós veremos o fruto daquilo que o Senhor está entregando para cada um de nós nessa noite. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no segundo livro de Coríntios, no capítulo 10, no verso 3, diz assim: é verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Essas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Pode sentar nessa noite dando glória a Deus. Você não está impedido de glorificar o nome do Senhor. Então eu quero te convidar a ser livre nesta noite e glorificar, exaltar o nome daquele que é vivo, o nome daquele que é santo, o nome daquele que é poderoso e que já está aqui neste lugar. Esse é o nosso Deus, o soberano, o Deus que faz o que ninguém pode fazer, o Deus que muda diagnóstico, o Deus que muda sentenças, o Deus que visita o mais íntimo do nosso coração, o Deus que contempla aquilo que nós queremos esconder. Este é o nosso Deus e Ele está aqui nesta casa nessa noite. Então sim, nós vamos sair daqui transformado, porque aonde a presença do Senhor está, algo acontece e algo já está acontecendo. Você crê? Aleluia! Já foi falado aqui sobre a negatividade. E como é difícil lidar com gente negativa, não é verdade? Aquelas pessoas que veem sempre o copo vazio, que veem sempre o lado ruim das coisas. Aquelas pessoas que veem sempre, acham sempre que tudo vai dar errado e nada vai dar certo. E nada acontece de bom. Ai, ó vida, ó céus. Você conhece alguém assim? Todos nós, né? E quem sabe você é uma dessas pessoas. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer que esse comportamento não é um comportamento cristão. Não é, sabe por quê? Porque se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, como que nós vamos agir ao contrário daquilo que a palavra nos ensina? Porque se habita em nós o poder dos poderes, como que eu vou me comportar como alguém derrotado? Esse comportamento não faz parte de quem somos, porque nós somos o povo de Deus, escolhido, separado e remidos, vencedores, porque o Senhor já venceu por nós. Então, se por algum acaso você chegou aqui com algum pensamento dividido, pensamento com dúvidas, eu quero te convidar a mudar esse pensamento e converter o teu pensamento à mente de Cristo. A converter os teus pensamentos a um pensamento alinhado com a vontade de Deus. Amém? E nós podemos aprender muito com esse texto. Por quê? Porque o texto vai nos trazer a informação de que o apóstolo Paulo, ele estava passando por um período difícil no seu ministério. A palavra vai dizer que alguns homens do qual ele tinha falado, que ele tinha ensinado sobre a palavra
de Deus, agora eles estavam se revoltando contra Paulo, e não apenas isso, eles estavam duvidando e tirando o crédito da autoridade de Deus sobre a vida de Paulo. E aí eles começaram a falar, Paulo por carta ele se mostra cheio de autoridade, o valentão. Mas quando ele está pessoalmente, ele se mostra um covarde que não sabe nem falar. Eu não sei você, mas nós quando somos alvos de críticas, de calúnias, costuma doer, ou dói só em mim. Receber algumas críticas, às vezes, é perturbador. E às vezes começa a nos trazer um desconforto. Mas aí vem uma pergunta para nós, como povo de Deus. Quem sou eu quando o dia da crítica chega? Qual é o meu comportamento quando as pessoas estão indo contra aquilo que o Senhor acreditou em mim? Porque muitas das vezes as pessoas não vão acreditar, mas o Senhor já acreditou. Muitas das vezes as pessoas vão desvalorizar, mas o Senhor já deu valor. Então, a quem eu vou dar ouvido? A voz de quem me chamou ou a voz das pessoas que falam, muitas das vezes não sabem nem por que estão falando? E aí fica essa reflexão para nós. Mas o que eu vejo de interessante aqui, igreja, é que Paulo, ele poderia ter usado muitos exemplos para tentar se defender. Porque o questionamento de alguns daquelas pessoas era: você é um covarde na nossa frente, você só é valentão por trás. E é verdade que nós, quando estamos passando por algum momento, alguma situação, o nosso primeiro pensamento é de se defender à altura. Sim, ou com certeza. É assim, porque a gente quer se defender. Não é assim, não foi isso que aconteceu, não é assim. Só que Paulo, ele vem com uma estratégia totalmente diferente. Por quê? Ele vem com um argumento militar. Ele vem trazer um exemplo de algo, de militarismo. Não era um exemplo qualquer. As pessoas estavam falando mal dele. E aí o que ele vem dizendo no versículo 3? No versículo 2 fala assim: espero não precisar mostrar-lhes quando estiver com vocês. Quão audaz e severo posso ser. Não quero levar a efeito meus planos atuais contra alguns de vocês que, segundo parece, pensam que minhas ações e palavras são simples, as de um homem comum. É verdade que somos homens, que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalha. O que Paulo está falando aqui? As pessoas começaram a questionar sobre ele. E aí ele vai falar: olha, se eu quisesse, eu poderia te responder à altura, porque eu sou homem. Mas eu não vou fazer desta forma, sabe por quê? Porque eu entendo que por mais que eu seja humano, as armas que eu utilizo não são armas carnais, não são armas naturais, mas são armas poderosas em Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui? Você sempre vai ter a escolha de reagir à afronta. Você sempre vai ter a opção de reagir às palavras duras contra você. Mas nós precisamos nos lembrar que por mais que estejamos aqui como homens, as nossas armas não são humanas, mas poderosas de Deus. E aí o que eu entendo aqui, igreja? Que Paulo, quando ele traz esse exemplo, trazendo aquela confusão para um patamar de guerra, isso nos traz um alerta a respeito de uma guerra de dimensão espiritual. E são guerras que saem do âmbito natural e passam para o nível espiritual. E aí como que nós vamos entender a arma certa que eu preciso utilizar se eu não conseguir distinguir que tipo de guerra que eu estou entrando? Porque para eu usar as armas corretas, eu preciso entender qual é a guerra, como são as fortalezas, quais são as batalhas que eu estou enfrentando. Então, o que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos ensinar? É necessário discernimento espiritual, porque cada batalha vai exigir de nós uma arma. E aí vem um ponto muito interessante para nós, porque quem governa a nossa mente é quem vai governar a nossa vida. Então, quem está governando a sua mente? Quando você se vê diante de uma dificuldade, quem está governando a sua mente? Porque se os problemas governam a sua mente, o resultado vai ser mais problema. Porque se a perturbação
provavelmente o resultado vai ser mais negatividade. Porque não tem como eu plantar banana e colher maçã. Aquilo que eu estou plantando, certamente eu vou colher. Então, se eu estou plantando neste dia falta de fé, como que eu estou esperando receber um milagre na minha vida, se o meu comportamento não corresponde com aquilo que eu desejo receber? Sabe, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer nos ensinar a identificar essas fortalezas. E identificando as fortalezas, nós vamos então aprender a lutar com as armas certas, amém? Você crê nisso? E eu quero compartilhar com a igreja algumas armas que nós precisamos ter e aprender com o Senhor nesta noite. Olha o que está escrito no verso 4. As armas que usamos não são humanas, muito pelo contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar as fortalezas. E aí, olhando para esse texto, eu vejo que um grande erro, muitas das vezes meu, e talvez seja um erro seu também, é tentar lutar as guerras espirituais com as armas naturais. Eu não sei você, mas às vezes no calor do momento, existe em nós uma precipitação, querendo resolver as coisas no âmbito natural, quando na verdade as coisas são do âmbito espiritual. E é engraçado porque Paulo entendeu isso logo de cara, quando ele começa a ser afrontado. Porque talvez se fôssemos nós, olhando aquela situação, talvez nós falaríamos, mas quem foi escolhido por Deus foi eu. Mas quem teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco foi eu. Então você falar de mim, eu não falar de mim, o problema é seu. Mas porque eu sei o encontro que eu tive com Deus. Talvez se fosse nós, a nossa reação seria dessa forma, tentar se defender à altura. Mas eu vejo aqui que Paulo, ele não se rebaixou ao nível da carnalidade. Não, muito pelo contrário, ele elevou aquilo ao nível da espiritualidade. Ele identificou que aquilo que aparentemente era apenas uma calúnia contra ele, na verdade não estava mais no âmbito natural, já estava no âmbito espiritual. Sabe, às vezes nós estamos achando que calúnias, que probleminhas são apenas um probleminha passageiro. E nós estamos gastando energia tentando resolver aquilo que na nossa força não vai acontecer. Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer, para de querer resolver do teu jeito e começa a entregar na minha mão. E começa a confiar no meu governo sobre a sua vida. E aí, me fez lembrar de um texto muito conhecido de nós, que encontra-se em 1 Samuel, no capítulo 17, que vai contar a história de Davi com Golias. Qual foi o cenário? Davi está lá em obediência ao pai, foi levar comida para seus irmãos. E aí a Bíblia fala que quando ele chega lá naquele cenário, existia um cenário de guerra. Por quê? Porque Golias estava amedrontando, ameaçando, aterrorizando o povo de Deus. E onde estava o exército de Deus? Estava no cenário de guerra. Posicionados, armados, mas aterrorizados. Estavam no ambiente de guerra, com roupa de guerra, com arma de guerra, mas se esqueceram do principal. Não é na força do braço, é na força de Deus. E quantas das vezes nós estamos inseridos em problemas, olhamos para um lado, um grande gigante, que muitas das vezes é muito maior do que nós, mas outras vezes nós estamos supervalorizando o tamanho do gigante. Por quê? Porque quando eu tiro os meus olhos do Senhor, o gigante parece ser muito maior do que de fato ele é. E foi isso que estava acontecendo com o exército de Deus. Olharam para o gigante, se assustaram com o terrorismo de ameaças que eles estavam fazendo e se esqueceram que do lado dele estava um Deus de batalha, um Deus que não perde nenhuma guerra. Aí, nesse contexto, me parece um menino com pão que foi alimentar os irmãos. E aí, sabe o que acontece? Ele aparece nesse cenário lá com a cestinha dele de pão, poucos pães. Mas ele alimenta quem estava com medo. Entenda isso, igreja.
Ele foi em obediência ao pai. O lugar dele era no pasto, lá cuidando das ovelhas. Mas o pai mandou, você pega o pão e vai lá para o ambiente de guerra, porque lá tem gente precisando do alimento que você carrega. Então nós não precisamos ter medo, porque nós carregamos o alimento que vai sustentar quem está com medo na batalha. Mas para isso eu preciso estar em obediência. Aleluia! E aí a Bíblia vai dizer que ele entrega o pãozinho lá para os irmãos. E nesse contexto, ele foi ainda afrontado pelos irmãos. Mas aí nisso, veio o gigante e começa a zombar do exército de Deus. Aí vira Davi pequeno no meio da multidão, sem armadura, sem arma de fogo, apenas com o cestinho dele, lá sua funda, suas pedrinhas. E aí ele vai e fala, mas quem é esse incircunciso que ousa falar contra o Deus vivo? Não, eu não aceito isso. Sabe, eu acho interessante porque ele não olhou para a capacidade dele. Ele olhou para a afronta sobre o Deus vivo no qual ele servia. E aquilo gerou nele uma indignação tão grande que ele, dentro dele, falou, eu não quero nem saber se quem está preparado não vai guerrear. Eu sei que eu vou vencer porque eu estou com Deus Todo-Poderoso. E aí, ele olha para um lado, o exército medroso. Ele olha para o lado, o gigante aterrorizando. E sabe o que ele faz? Eu vou lutar contra você. Você vem contra mim com armas, com escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor Jesus. Ele poderia ter se deixado influenciar pelo medo do exército, por aqueles que deveriam estar encorajando. Eles sentiram medo. Davi poderia ter sido influenciado. Davi poderia ter sido influenciado pelo terrorismo de Golias. Mas Davi, ele olha para aquele cenário e fala, eu não vou me mover a partir do que os meus olhos estão vendo, porque quem está comigo é maior do que qualquer batalha, é maior do que qualquer gigante, e eu sou o povo vencedor. É sobre isso, igreja. É sobre se comportar como quem entende que o Deus dos deuses está do nosso lado. É sobre esse posicionamento. Sabe, ele vai e ele não vai na força dele. Ele vai, mas ele vai na força do Senhor. E aí eu me lembro que alguns meses atrás, talvez um ano atrás, eu tive um sonho. Eu sonhei que estávamos indo, eu e minha família, para o culto. E inclusive foi aqui na rua. E quando nós estávamos indo a caminho da igreja, veio um touro muito raivoso para cima de nós. E aquele touro preto, com aquela babanda, aquela coisa horrível, de dar medo. E aí eu lembro que nós corremos para um beco que tem aqui na rua, e nós fechamos o portão. E aí o touro tentou atravessar o portão, mas ele não conseguia, porque estava fechado. Porém, o muro era um muro baixo. E aí o que o touro fez? Como ele não conseguiu ir pela frente, ele tentou ir pelas laterais, porque o muro não era alto o suficiente. E quando ele já estava quase conseguindo pular para dentro de onde nós estávamos, o meu esposo, ele falou, amor, eu vou proteger vocês. E ele se colocou à frente daquele touro, para tentar nos proteger como família. E foi neste momento que o Senhor bradava no meu ouvido, amor, não é na força do seu braço, você precisa usar as armas certas. E eu repetia isso 3 vezes, não é na força do teu braço, você precisa usar as armas certas. Não é na força do seu braço, você precisa usar as armas certas. Em tempo de guerra, não é na força do nosso braço, nós precisamos usar as armas certas. E as armas certas são armas espirituais, que são poderosas em Deus, para derrubar, para acabar, para destruir as armadilhas do inferno contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Mas é necessário usar as armas certas, porque não é na sua força. E quantos de nós estamos cansados nos nossos processos, porque estamos insistindo em lutar com a força do nosso braço. Se meu esposo tentasse enfrentar aquele touro, ele sairia ferido e perderia aquela batalha. A nossa família seria destruída.
Mas quando entendemos que não é na nossa força, mas é na força do Senhor, a habilidade vem dele, os recursos vêm dele, a força vem dele. Então peça ao Senhor discernimento para entender qual é a arma que você precisa ter para lutar. Aleluia! E sabe o que eu entendo, igreja? Que nós não podemos nos deixar influenciar pelo cenário, por mais assustador que ele seja. Mantenham os seus olhos no Senhor. Mantenham os seus olhos no Senhor. Aí eu entendo, e é o segundo posicionamento que nós precisamos ter, que é a segunda arma, é que nós precisamos profetizar. Será que você pode repetir aí para o seu colega aí do lado, para o seu irmãozinho? Fala assim, profetiza. Fala mais alto, profetiza. Vamos profetizar. Profetiza. E aí é interessante, é porque a negatividade, muitas das vezes o cenário no qual nós estamos inseridos, nos fazem acreditar no relatório de morte que muitas das vezes nos é apresentado. Foi assim lá com os 12 espias. 10 voltaram com relatório de medo, 2 tiveram um relatório totalmente diferente. O cenário era o mesmo, o que um viu, o outro também viu, mas o posicionamento foi diferente, porque isso vai falar a respeito não do cenário, mas a respeito de como eu me vejo em relação ao que me está acontecendo. Então, daqueles espias, apenas 2 se viam que de fato eles eram em Deus. E 10 vieram assustados. Eles se viam como gafanhotos. Só que eles eram gafanhotos? Não! Só que às vezes a nossa luta nos faz nos diminuir. Nos faz olhar para nós mesmos e nos vemos numa condição que não retrata a realidade. Então, para de se olhar como fracassado, irmão. E começa a se enxergar como alguém, um povo forte, porque você é forte. Pare de olhar para a tua luta e falar, nossa, eu sou tão pequenininho, você é pequeno, mas o teu Deus é grande. E é o teu Deus que te fez promessas, é o mesmo Deus que vai te fazer cumprir e viver a promessa, se você não desistir. Então, o cumprimento da promessa está condicionado à minha postura diante dos meus desafios. E é isso que nós precisamos entender. Aí quando a gente abre a Bíblia, lá em Ezequiel, no capítulo 37, vai nos retratar uma história, no mínimo, assustadora. Por quê? A Bíblia fala que Deus conduz Ezequiel a um lugar, um vale, no qual tinha ossos sequíssimos. E aí vamos trazer para a nossa realidade. Deus tira Ezequiel de onde ele estava, conduz ele a um cemitério. Tu imagina Deus... Fala assim, querida filha, querido filho, hoje nós vamos fazer uma visita ao cemitério. E aí Deus te conduz a este lugar, te faz contemplar aqueles ossos sequíssimos. E aí Deus te faz uma pergunta. Poderão esses ossos reviver? Qual é a nossa resposta? Quando o Senhor nos vem com perguntas incoerentes com a realidade. Porque o Senhor é especialista em fazer isso. Ele usa cenários que não têm expectativas, cenários que não têm solução, e no meio desse cenário ele vem com pergunta que vai nos fazer ter uma resposta. Poderão esses ossos ressuscitar? Sabe, o Senhor te faz essa pergunta nessa noite. Eu não sei qual é o teu vale. Eu não sei qual é o vale que te trouxe, que te faz chorar. Eu não sei qual é o vale que te traz medo. Eu não sei qual é o vale das suas impossibilidades. Eu não sei qual foi o relatório ou a sentença que você recebeu. Mas nessa noite o Senhor te faz uma pergunta. Poderão esse cenário mudar? Esse cenário pode ser transformado? Qual vai ser a nossa resposta? É interessante porque Ezequiel, ele não tenta justificar nada. Muito pelo contrário, ele vai falar, Senhor, tu sabes. Como quem diz, humanamente falando, é impossível. Mas tu
sabes. E aí a Bíblia fala que quando ele responde isso, aí o Senhor então responde em cima da resposta dele. Sabe por quê? Deus, ele deseja interagir conosco. Diante dos nossos vales, diante das nossas dificuldades, existe uma pergunta e o Senhor deseja ouvir a tua resposta. Qual vai ser a resposta que você vai dar para o Senhor nessa noite? Porque dependendo da resposta, o milagre vai ou não vai acontecer. Aí o texto fala que quando Ezequiel fala, tu sabes, ó Deus, aí Deus vai e fala, então profetiza. Sabe o que eu quero trazer aqui para nós? Independente das circunstâncias, você não tem resposta, mas o Senhor sabe. Então, atribua ao Senhor, Deus, eu não posso, mas tu pode. Eu não sei, mas tu sabe. Eu não consigo, mas tu consegue. Eu não tenho força, mas tu tem força. Então faz a tua vontade, ó Deus. Profetiza. Profetiza. Porque a nossa responsabilidade é de profetizar. É o Senhor quem vai operar o milagre. Mas o meu posicionamento e obediência de profetizar, mesmo diante de um cenário de escassez, fará toda a diferença na minha vida. Então, nessa noite eu te convido. Pega o laudo de óbito, pega o laudo de morte, pega o laudo que o cemitério te entregou dizendo falência, decretando falência nos teus sonhos, decretando falência na tua família, decretando falência na vida dos teus filhos. Rasga nessa noite e começa a profetizar transformação na tua casa, na tua história, na tua vida. Mude o teu posicionamento diante do caos que talvez você esteja vivendo. E começa a liberar a palavra de Deus. Aleluia. Aí é interessante porque no verso 5 fala assim, essas armas, que armas? As armas de Deus. Podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo pensamento humano e torná-lo obediente a Cristo. Então, qual é o segredo para arrancar toda a negatividade, todo o pensamento contrário de nossas vidas? O segredo é na reprogramação do nosso entendimento. Aí a palavra de Deus em Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque somente assim você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Você não muda a sua vida quando as circunstâncias mudam. Você muda de vida quando você muda diante das circunstâncias. Não é as circunstâncias que precisam mudar, é você que precisa se posicionar diferente. Não é a circunstância, é você. Não é na mesma mentalidade carnal, medrosa, derrotada, não. É deixando o Espírito Santo transformar o vosso entendimento. Aí a Bíblia fala, Paulo nos ensina a fazer o quê? A levar cativo todo pensamento. E o que é levar cativo? Na época de guerra, e na Bíblia, o que eles faziam quando eles derrubavam uma fortaleza? Porque o que são fortalezas? São muralhas de pedra e super resistente, quase que impenetrável, humanamente falando. Mas não existe fortaleza que o Senhor não possa entrar. Não existe fortaleza que o Senhor não possa derrubar. Aí, o que eles faziam quando eles invadiam as terras e prendiam os guerreiros? Eles levavam esses prisioneiros cativos. E lá eles prendiam as pessoas e prendiam as armas daqueles guerreiros. Então, sabe o que isso significa? Começa a aprender o teu pensamento que te faz querer retroceder. Começa a aprender a levar cativo aquilo que te faz querer desistir. Começa a aprender aquilo que fala que você não vai conseguir. Começa a aprender os pensamentos que vêm para te destruir. Porque a nossa maior batalha não são com pessoas. A nossa maior batalha é aqui, ó. É na mente.
A nossa maior batalha não é com o marido, não é com o patrão, não é com o amigo, não é com o pastor, não é com o irmãozinho, não é com o filho. A nossa maior batalha começa aqui, ó. E se a nossa mente não estiver convertida, nós seremos convencidos pelo problema, nós seremos convencidos pelas mentiras do diabo. Mas o Senhor nessa noite nos convida a prender os nossos pensamentos limitantes e colocar, levar cativo. Aí, segundo Reis, no capítulo 19, vai nos contar a história do rei Ezequias, que um dia ele recebeu uma carta de afronta. O rei Ezequias, ele recebeu uma carta dizendo que iam atacar, que iam matar, e ali foi só afrontas. Sabe aquelas mensagens que às vezes a gente recebe de pessoas de perto? Que a gente lê e fala assim, não, eu não acredito que falaram isso. Eu não esperava isso de você. Você já recebeu? Já ouviu coisas assim que dói? Né, que te deixa triste? O rei Ezequias, ele recebeu uma carta de afronta. Mas aí sabe o que ele fez? Ele não olhou para aquela carta e se desesperou. Ele sentiu medo? Sentiu. A gente sente medo, a gente fica triste, a gente chora. Não tem problema nada disso. O que eu não posso é ficar chorando a vida inteira, eu parar no medo. O que não pode é eu não avançar mais porque algo ruim me aconteceu. Porque coisas ruins vão acontecer o tempo todo. Acontece. Diagnóstico que vem sem a gente querer. Pessoas que nos traem. Palavras que vêm contra nós. Muitas coisas acontecem, mas quem sou eu quando essas coisas acontecem? Sabe quem Ezequias foi? A Bíblia vai dizer que Ezequias pegou aquela carta, ele foi para o templo, e lá no templo ele começou a orar, a colocar diante do Senhor. Sabe o que nós precisamos fazer com aqueles pensamentos que vêm para nos destruir? Leve cativo e apresente ao Senhor. Faça como Ezequias fez. Senhor, é isso aqui, eu estou assim, estou com medo, não sei o que fazer, mas eu coloco diante do teu altar. Esse é o segredo, colocar diante do altar do Senhor. Sabe, ele não foi se lamentar. Ele não foi contar para A, para B, para C. Ele foi para o altar, colocar diante do Senhor. Então pare de querer resolver do teu jeito. Para de querer mandar mensagem no WhatsApp, de colocar nos status, estou passando na prova. Para, igreja, mude a estratégia. O WhatsApp não vai te ajudar. Quem visualizou não vai te ajudar. E quem te manda mensagem não quer nem saber de você. Só quer saber o que está acontecendo. Mas existe alguém que sabe o que está acontecendo. E não apenas isso, ele tem as armas certas que te farão vencer. Então saia, muda a estratégia. Entra no quarto secreto, apresenta para o Senhor e espera dele a resposta. Porque o livramento virá, a resposta virá, o socorro virá. Se você escolher usar as armas certas. Aí a palavra vai dizer em Efésios que existe uma armadura pronta, que tem o seu tamanho. Você sabe disso? Sabia que lá em Efésios 6, se você parar para ler, você vê que Deus ele montou um guarda-roupa para você? No seu tamanho, ele conhece o seu manequim. Ele conhece a tua estrutura. E tem uma armadura que tem o seu nome. Tem o nome de Jefferson, de Mônica. Tem o teu nome nessa armadura. E aí o Senhor te convida nessa noite. Coloque. O armário já está disponível com o look perfeito para você. Coloque a armadura de Deus e esteja pronto para a batalha. Coloque a armadura de Deus e esteja pronto para guerrear. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. É a palavra de Deus quem nos garante. Mas eu preciso querer colocar essa roupa. Eu preciso querer colocar o capacete. Eu preciso querer colocar o escudo da fé. Eu preciso querer colocar o cinturão. Eu preciso querer usar a espada. Eu preciso querer me adequar ao tamanho, à armadura que Deus tem para mim.
Aí quando a gente olha o guerreiro montado na armadura, parece que é confortável? Não, né? Porque se adequar à vontade de Deus nem sempre vai ser confortável. Se adequar ao centro da vontade de Deus nem sempre vai ser fácil. Vai apertar. De repente vai trazer um certo desconforto. Mas fique seguro e tranquilo, é do seu tamanho. E se você se permitir continuar com essa roupagem que Deus tem para você, Ele garante livramento no dia mau, Ele garante salvação no dia do perigo, Ele garante o alimento quando você sentir fome, Ele garante água quando você sentir sede, Ele garante estar contigo todos os dias da sua vida, mas esteja preparado para a guerra, com as armas certas. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, aleluia. Chama aqui o ministério de louvor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos e levar cativo todo pensamento limitante. Leva cativo todo pensamento que te paralisa. Todo pensamento que vem com os argumentos do inferno para te paralisar. Entregue para Deus nessa noite. Coloque diante do Senhor. A armadura está disponível. Utilize. Coloque. E não tire mais. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus, Louvado seja glória a Deus. o Senhor Jesus.